Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estou ainda aqui, com a camisa do Caleb. Essa camisa é do programa que estamos tendo aqui durante toda essa semana, esse mês de janeiro, vai até o dia 24. Então, se você faz parte de uma igreja adventista e estiver tendo programas do Caleb agora, eu aconselho você a participar, se envolva nessa obra tão maravilhosa. Aí alguns perguntam, por que o nome Missão Caleb? Qual foi a missão que Caleb teve? Caleb foi um daqueles, inclusive nós estudamos sobre ele no trimestre passado, com Josué, que teve uma visão diferente de um lugar que a visão dos outros era totalmente inadequado para que eles pudessem possuir. Os Calebes, eles vão a um determinado lugar onde aparentemente é improvável a fertilização cristã e espiritual naquele momento, e eles com ousadia no Senhor investem tempo para poder participar desse projeto tão maravilhoso que é a missão Caleb. Lembrando que Caleb e Josué foram os únicos que entraram em Canaã, porque tinham uma visão diferente. E quando você tem uma visão diferente de um determinado bairro, uma cidade, e você o faz, Deus concede a você a bênção de ser uma pessoa galardoadora, ou seja, não é que você merece aquilo, mas você teve uma perspectiva de que Deus tem, sim, condições de possuir aquele lugar através do seu Santo e Bom Espírito. Então, eu aconselho você a participar desse programa, que vamos então passar até o dia 24 desse mês, pelo menos aqui na igreja que eu faço parte. Mas a lição de hoje, irmãos, ela é fantástica. O poder da oração. Eu aconselharia você a ler o livro Caminho a Cristo, chamado O Privilégio de Falar com Deus. O título que eu quero que vocês leiam, né? O nome do livro é O Caminho a Cristo. Mas o título de um capítulo desses é O Privilégio de Falar com Deus. Na minha versão, é uma versão antiga, tem uma menininha assim, bem linda, com a mãozinha junto de uma com a outra e com os olhinhos fechados. Irmãos, de fato, é um maior privilégio que nós temos de falar com Deus. O autor perguntou aqui que enquanto Paulo estava preso, eu quero mostrar para vocês uma imagem que é do Cláudio Arantes. Eu gosto muito dos comentários dele, sabe? Ele botou aqui a situação de Paulo e botou uma frase: qual razão Paulo orava? Olha só, coisa interessante. Mais ou menos assim é que era a prisão de Paulo. As mãos estavam livres, porém não estavam por completo. Lembra que ele disse que ao seu lado tinha alguém algemando sua mão? Eles, na verdade, tinham uma tornozeleira eletrônica, ou poderíamos dizer um cotovelo eletrônico, ou braço eletrônico, onde eles botavam a sua mão apegada a um soldado. Então, se isso de fato fora, até para Paulo escrever não era algo fácil. Mas assim, nós entendemos a causa, né? Porque o autor colocou assim, quais são as três coisas quais os pedidos mencionados por Paulo em sua oração quando esteve em Colossenses. Eu achei interessante porque a lição de escola sabatina, ela deu uma sugestão de que a causa de sua oração era, primeiro, pelo conhecimento de Deus, segundo, pela sabedoria e pelo entendimento espiritual que ele precisaria ter. Só que o conhecimento que ele deveria ter era o pleno conhecimento da vontade de Deus. E a gente, irmão, só consegue saber a vontade de Deus quando a gente pede em oração através do Espírito Santo. Deus vai se revelar qual é a sua vontade para nós e em especial em sua palavra. Mas eu gostei também de alguns outros pontos que o Dr. Cláudio colocou aqui, quando ele colocou assim, ó, ele orou para que eles sejam cheios do conhecimento, de todo o conhecimento da vontade de Deus. É o que está aqui. Em seguida ele colocou, para que esse conhecimento se transformasse em compreensão e discernimento. O conhecimento que não salva, não tem poder nenhum. Não tem nenhum tipo de servidão. É necessário que o conhecimento nos leve de fato a um discernimento que nos confirme a salvação. O outro ponto que ele colocou aqui foi: Paulo orou para que esse conhecimento se convertisse em sabedoria. A sabedoria é a prática do conhecimento constante. Não é isso que diz o texto de Jó 28:28? Pois eis que o princípio do saber, perdão, o temor do Senhor, o princípio do saber, e o afastar-se do mal, o entendimento. Então, ao afastar-se do mal, você adquire sabedoria. O entendimento você tem pela sua palavra. Você é inteligente porque a palavra de Deus nos dá essa ênfase. Mas nós podemos usá-la e nos tornar sábio, como o próprio Paulo fala a Timóteo, né? Sabe, porém, isto, que as sagradas letras te podem tornar-te sábio para a salvação. 1 Timóteo capítulo 3, eu acho que o verso 16, né? Quando ele depois fala assim, toda a escritura divinamente inspirada por Deus, tal, tal, tal. É no capítulo 3 de Paulo a Timóteo. Um outro ponto que eu acho interessante é para que eles aumentassem
a comunhão com Deus. O conhecimento, que leva à sabedoria, mantém um relacionamento mais estreito com Deus. Sabedoria que salva. Discernimento, através do conhecimento colocado em prática, nos torna sábio para a salvação. Ele disse assim, andar de forma digna. Esse andar aqui é interessante, porque eu já até preguei sobre isso na igreja, e eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui a confirmação disso. Eu não tinha lido em lugar algum, mas a expressão andar tem a ver com viver. Quando ele fala assim, ó, Salmo 1, verso 1, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, que não vive nos conselhos que os ímpios lhe trazem. Aí o termo andar quer dizer viver. Um outro texto é Gálatas 5,16. Andai no Espírito e de maneira nenhuma satisfazer as obras da carne. Andar quer dizer vivam no Espírito Santo. Pratiquem as obras que o Espírito Santo lhe deu discernimento. Um outro ponto que eu achei interessante, ele orou para que eles pudessem agradar a Deus em todas as áreas da vida, completamente. Isso aqui, Senhor, faça a tua vontade, mas isso aqui, olha, eu ainda tenho um probleminha com isso aqui. Tá? Não. É holístico, é por completo, é inteiro. Deus quer que sejamos integrais. Lembra o próprio livro de Jó, como é que começa? Um homem íntegro, reto, temente a Deus. O termo íntegro ali não é de ser uma pessoa honesta, fiel. O integridade tem a ver com um homem completo, um homem totalmente voltado para Deus. Um outro ponto que merece consideração aqui. Paulo orou para que eles pudessem se fortalecer no poder de Deus. Ele também orou para que esse poder resultasse em resistência e essa resistência causasse antecipadamente uma resiliência, né? Uma resiliência. Resiliência que envolve uma entrega por completo e uma indisposição de satisfazer a vontade carnal. O outro ponto, para que esse poder traga-lhe paciência, resulte em paciência. E para fechar, ele orou para que eles pudessem gerar bom fruto, e aí só envolvia as obras não geradas por uma pessoa que é boa, mas umas obras que são geradas a uma completa integralidade ao Espírito Santo, para que nós tivéssemos uma vida que possa ser vivida com alegria, e essa oração diz isso com clareza, tanto que ele falou, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Foi logo no começo da lição que nós estudamos. Ele também orou para que eles fossem agradecidos, que eles reconhecessem o Pai, que é Ele que capacita, não é mérito dele, e por final, ele orou para que ele compartilhasse aquela esperança que eles tinham recebido para todos os santos. Então, irmãos, a oração tem muito poder. Nós temos vários hinos que falam sobre isso, né? Quando diz assim, na oração encontro calma, na oração encontro paz. No Hinário Adventista, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma, ó quão doce é orar. Então, assim, é um ponto crucial, irmãos. Olha, quando eu estava com crise de pânico, eu só conseguia paz quando eu orava intensamente, suplicando a Deus que Ele tirasse de mim aquele medo, aquela angústia. E Deus bondosamente e misericordiosamente me atendeu. O vídeo hoje ficou bem grande, né? 8 minutos e 20 já está aqui. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte. Faça bom uso da oração. Paulo disse, orai sem cessar. Capítulo 5 a primeira carta aos Tessalonicenses. E Jesus ensinou na parábola, acho que em Lucas 17, sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, desfalecer, desanimar. Permaneça orando, porque a oração da fé curará um enfermo, como mesmo Tiago descreve, né? E a oração irá nos curar espiritualmente de todas as maldades que o inimigo coloca em nossa mente. Em nome de Cristo, oremos ao Senhor nesse momento. Obrigado, querido Deus, por sabermos assim, de forma bem rápida, de forma bem superficial, o grande poder que tem a oração. Que possamos fazer bom uso dela, Senhor. E que estejamos angustiados, tristes ou se sentindo desamparados, que a oração nos auxilie a receber do Senhor não só as tuas bênçãos, mas acima de tudo a tua presença. Nós precisamos ter o Senhor em nossas vidas sempre. E para isso, ó Pai, nos ajuda a nos entregar a Ti por completo. Dá-nos a tua paz e um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e ore a Deus incessantemente, pois a oração move montanhas. Forte abraço, até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.